Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História Geral e você que está nos acompanhando aí no primeiro ano do ensino médio, sejam todos bem-vindos. Você sabe que aqui o negócio é caveira, é o Jason, porque vocês acabaram de sair do ensino fundamental 2, que é o nono ano, e ao chegar no ensino médio, claro, vão ter uma bagagem maior, porque vão ver muito mais conteúdos. E já falamos para vocês o surgimento das sociedades, falamos lá atrás sobre a Mesopotâmia, terra entre rios, falamos dos povos, os caldeus, os babilônios, os assírios, os vinques, etc. Também falávamos sobre o Egito, né? Eu falei sobre o Egito, falei sobre a cultura egípcia, e eu disse, inclusive, lá atrás, olha, nós iremos aprender agora no primeiro ano o surgimento das sociedades, a evolução dessas sociedades. Então vamos começar com a Mesopotâmia, passar pelo Egito, vamos passar pela Grécia, vamos passar por Roma e até chegarmos aí em tempos atuais. Mas é isso, literalmente uma viagem que nós estamos fazendo na história. E eu agradeço muito a você por estar nos acompanhando e prestando atenção. A nossa ideia é aquela: abre o caderno, coloque a data lá em cima, não é isso? E depois coloque o título da aula. E aí procura anotar tudo aquilo que eu estou falando, tá bom? Por quê, professor? Porque você vai utilizar isso no dia da prova. Não que vai ser prova de consulta, não. Você vai estudar as anotações para fazer aí uma belíssima prova, tá certo? Me acompanhe, joga na tela, aula 10.1. Olha, deixa só eu calibrar aqui, eu não tinha calibrado, a minha caneta. Ok, olha só, Roma Antiga. É um assunto delicioso de ser trabalhado. Eu sou suspeito, eu gosto da história de Roma, toda a sua construção social e política, econômica e cultural. É muito interessante. Aula 10.1. Na aula de hoje, veremos então a organização da sociedade romana, como ela começa a ser integrada, como ela começa a ser formada. E aí, toda e qualquer sociedade tem que ter regras. E essas regras são através das leis. E aí, vamos aplicar para vocês as leis romanas. Vem para mim, produtor, me joga aqui nessa tela. E eu comentei com vocês lá atrás, lembram? Eu disse, alunos, você que irá fazer o Enem de Direito, vai querer galgar a área de direito, vai querer seguir a carreira de advogado, vão ter que estudar a história antiga. Porque lá no passado, lembra das leis de Talião, olho por olho, dente por dente, as leis da Mesopotâmia, as leis dos antigos povos e a lei romana. Na aula de hoje você verá várias leis, lei Hortência, lei da Calonéia e outras leis. Interessante. O direito atual hoje se baseou, claro, nas leis antigas, que foram os primórdios. E de lá, outras leis irão ser criadas e colocadas em prática. Por isso, a ideia de estudarmos sobre as leis romanas. Segue no quadro, vamos lá. Depois, vamos entender como que Roma se torna uma república. E como que Roma se torna um império. É isso que você viu. Na verdade, Roma teve os 3 tipos de sistema de governo, né? Foi uma monarquia, tinha os reis que comandavam, depois foi passada por uma república e depois foi passada por um império. Então, na verdade, Roma experimentou esses 3 sistemas de governanças. Não é isso? Vejam só nessa imagem da Roma Antiga. Claro que é uma imagem que foi reproduzida, mas nos traz uma sensação como que era a sociedade romana, tá bom? Vamos avançar aqui, ó.
O solo italiano, ele é bastante fértil, especialmente nas áreas das planícies, lá no Vale do Pó, lá no Vale do Arno, da Campânia e também do Tibre. Por isso a região, ela foi sempre disputada pelos povos. Aluno, uma tribo, um grupo, eles não vão disputar uma região que não seja rico em alguma coisa. Nesse caso aqui, é a terra. Ela é muito fértil, tudo que se planta se dá. Então, a região da Itália já era disputada há muito tempo atrás. Veja aí a organização da sociedade romana. Isso, na verdade, o que vocês estão vendo é um espetáculo que vai acontecer. Não é à toa chamado Pão e Circo. Interessante, vem para mim, interessante que esse sistema que foi criado, o famoso Pão e Circo, mesmo a sociedade romana tendo problemas internos, sofrendo com abastecimento de alimento, sofrendo com uma má estrutura, o governo romano acabava criando esses espetáculos onde as pessoas, o cidadão ia a prestigiar e no intervalo de um espetáculo a outro jogava pão para o povo. Então você imagina o povo achando graça, feliz, com a barriga cheia, ele não vai pensar em manifestação. Essa é a famosa política do pão e circo. Então o governo dá uma migalha e acha que está satisfazendo o povo. Preste bem atenção o que estamos vivendo em tempos atuais. Fechou? Joga no quadro, acompanha comigo. Olha aí, mais a imagem onde retrata o poderio do Império Romano, da República Romana, da sociedade romana e os seus governantes. Origem do Império Romano ou origem da sociedade romana e o seu desenvolvimento. As pesquisas históricas, elas indicam que o nascimento de Roma está ligado às tribos italiotas, daí o termo italianos, também dos sabinos, também dos latinos. Olha que interessante, aluno, anotou? A Itália se originou de 3 tribos, os italiotas, os sabinos e os latinos, que se instalaram na região de onde? Do Lácio. Ali fundaram uma aldeia e entre essas aldeias tem quem? Roma. Roma era mais uma das aldeias. Então, que foi fundada por ou italiotas, ou sabinos, ou latinos. Veja esse material agora. Roma, ela foi fundada em 753 anos antes de Cristo, por 3 povos que se encontravam naquela época. Olha aí, quais são os povos que se encontravam naquela época? Então eu tenho aqui os italiotas, eu tenho aqui os gregos e tenho também os etruscos. Professor, quem são os italiotas? Os italiotas têm uma ramificação. São eles os úmbrios, os latinos, os sabinos, os volscos e os sanitas. Assim também como tem os gregos e os etruscos. Lembra aqui atrás, quando eu mostrei para vocês, olha, as tribos italiotas, sabinos e latinos? Pois é, ainda tem os gregos e ainda tem os etruscos. Então, a região italiana é formada por essas 3 civilizações. Fechou, aluno? Italiotas, gregos e etruscos. Especificamente os italiotas são esses daqui, são os úmbrios, os latinos, os sabinos, os volscos e os sanitas. Fechou? Bom, foram os etruscos
que instituíram a primeira forma de governo em Roma, que foi a monarquia. Lembra que lá atrás eu mostrei para vocês que Roma teria sido uma monarquia, Roma teria sido uma república e Roma teria sido um império. Roma experimentou os 3 sistemas de governo. Olha aí. Monarquia. A monarquia, ela acontece em 753 a 509 a.C. Período que Roma era uma pequena cidade sob a influência dos etruscos. Fechou? Pois é. E aí, podemos avançar para vocês entenderem aqui, ó. Vamos lá para outra. Deixa eu passar. Ok, e aqui. E tem mais aqui também. Beleza. O que nós temos aqui? Obtivemos os seguintes legados. O direito, a administração, a religião, a arquitetura, a organização e a eficiência. E isso foi o que nós herdamos dos romanos. Vem para mim, olha só. O que é isso? Caramba, professor, é uma viagem. É, exatamente. Olha só, aluno, nós herdamos dos mesopotâmicos alguns itens, alguns legados deixados por esse povo, né? Nós herdamos dos romanos tudo isso que vocês acabaram de ver. Vamos herdar também dos gregos vários outros itens. Então nós estamos fazendo uma viagem de como a sociedade foi se transformando. Então os mesopotâmicos deixaram a sua contribuição. Os gregos, os egípcios, a questão da crença na vida após a morte, isso é dos egípcios, dos romanos. E aí vamos chegar agora na Idade Média, que vai ter também as suas compensações, os seus legados. Vamos entrar na Idade Moderna, que vai ter também os seus legados, até chegarmos hoje na Idade Contemporânea. Então, tudo que nós temos hoje, que nós somos hoje, é vestígio do que o passado nos trouxe. Claro que nós iremos melhorar esse passado. Fechou? Então, quando você estuda no curso de Direito sobre as leis romanas, está aí. A administração, no curso de administração, como que os romanos administravam, a religião romana. Depois nós vamos lá para o monoteísmo, a arquitetura, cara, a arquitetura romana, aqueles prédios com as colunas dórios, Ageu, Coríntios, nossa, a organização e a eficiência. Perceberam? Pois é, então avançamos. Segue no quadro, olha lá, os romanos apossavam-se de escravos por meio de procedimento legítimos. Como assim, professor? Sim. Só que esses escravos, não era aquele escravo negro, era o escravo de guerra, senhores. Era o prisioneiro de guerra, que eram chamados de escravos. E existia, olha só, procedimento legítimo. Ou seja, era concedido, era permitido ter escravo. Muitos dos gladiadores que lutavam até a morte nas arenas romanas, como lá o próprio Coliseu, eles eram os escravos. Então eles divertiam a população romana. Eram os escravos e ali eles lutavam para a sobrevivência. O mais forte se destacava, mas era escravo.
Lembram? Roma baseava-se na organização em comunidades gentílicas, se estruturando em torno dos gens, ou seja, descendentes de um ancestral comum, que eram famílias identificadas por laços consanguíneos e religiosos. Viu? Ou seja, o sangue azul e as tradições religiosas. Roma foi dividida em grandes famílias. E essas famílias eram dirigidas por um pater. Daí, serem chamados de patrícios. Já os clientes, aqueles que obedeciam, eram pessoas pobres, ligadas a uma família de patrício. E estes trabalhavam em troca de quê? De proteção física, proteção econômica e proteção jurídica. Esses mesmos clientes, lá na frente, na Idade Média, vai ter um outro nome. Tá bom? Em 573 a 509, Roma, ela foi uma monarquia, como eu falei lá atrás. Isso aí é o parlamento romano, aonde discursavam. E tem toda uma leitura dessa imagem que é muito interessante também. E a divisão social da monarquia, como que estava? Pois é, quando Roma era uma monarquia, a divisão social estava assim. Primeiro, no topo da pirâmide, olha lá, eu tenho os patrícios. Abaixo, eu tenho os clientes. Abaixo, eu tenho os plebeus. E mais abaixo, eu tenho quem? Os escravos. Assim era a divisão. Patrícios são cidadãos com poder político e econômico. Quem são os clientes? Os clientes ligavam-se a uma família patrícia, subordinavam-se aos seus patronos, devendo segui-lo na política e na guerra, assumiriam obrigações econômicas. Os plebeus eram homens livres, porém sem direito político. E os escravos? Esses sim, eram recrutados entre os derrotados de guerra, sem nenhum direito político. Tá bom? E as leis romanas? Como eu falei, você está aí no parlamento romano, onde se discute e se cria e se discute as leis. Observe que é circular, aonde cada um apresenta, tem ali o presidente do parlamento, né, o responsável, e ali eles estão a discursar. Vejam, é diferente que não tem celular, não tem notebook, não tem tablet. Ali está todo mundo prestando atenção na fala do cara. Por quê? É interessante. Modernidade é diferente, né? Hoje você está no parlamento brasileiro, o cara está no celular, o cara está no tablet, em qualquer outro canto, mas até conversando menos focado na fala do camarada. Eu não vou falar só parlamento não, senhores. Me põe na tela aqui. Me põe na tela. Observe que ele está... aqui, ó. Observe que ele está falando, né? E os colegas estão prestando atenção na conversa dele, no discurso dele. É igualzinho na sala de aula. O professor está aqui na frente, dando a aula, né? E o aluno está no celular. Muitas vezes escondido, debaixo da carteira, ou coloca um caderno atrás do caderno, está no WhatsApp, está no Facebook, está no Instagram, sei lá, está em qualquer... Está jogando joguinho, assistindo série, filme, sei lá,
Está em tudo qualquer canto, menos presente na atenção. Aí complica. Olha só essa imagem. Não tem tablet, não tem notebook, não tem celular, não tem caneta, não tem papel, não tem nada. Eles estão prestando atenção, senhores. Segue o quadro. Vamos lá. Veja aí. Um colégio de 10 magistrados, decêmbiros, foi encarregado de codificar as leis romanas. Ou seja, os juristas. A lei das 12 tábuas foi criada em 450 a.C., gravada em tábuas de bronze e exposta no fórum. O que era o fórum? Praça do mercado. Constituiu-se o direito público e privado dos romanos. Ou seja, esses magistrados estabeleceram uma lei, criaram a lei, puseram essa lei no mercado público e lá todas as pessoas tinham ciência da obrigação daquela lei. Uma das leis, a Lei Canuleia, criada em 425 a.C., estabelece a igualdade civil e o casamento entre as classes. A Lei Licília, criada em 367 a.C., abriu as portas da magistratura e do Senado aos plebeus. Aqueles, não era qualquer plebeu, os mais enriquecidos. Aboliu a escravidão por dívida. A Lei Ogúnia possibilitou aos plebeus o ingresso no colégio sacerdotal, indo para a igreja, né? Já a Lei Hortência, ela determinou que as resoluções da Assembleia Popular, através do plebiscito, adquiririam força de lei independentes da aprovação do Senado. Essa é a base das leis da sociedade, criada durante o Império Romano. Eu saio da monarquia, eu entro para a república agora. Eu creio que na próxima aula vai ter sobre o império. Tá bom? Veja aí, isso aí é o assassinato de um parlamentar, de um senador romano. Quando Júlio César ele vai ser morto com várias facadas, inclusive ele reconhece um dos seus afilhados, que é o Brutus. E é daí que surge aquela frase, até tu, Brutus. Teve um período que foram mortos aí, dezenas de senadores, né, que passaram pelo parlamento. Tudo por causa de traição. A república ela vai de 509 a 27 anos a.C., período em que Roma desenvolveu suas instituições sociais e econômicas e também vai expandir o seu território. Veja aqui a diferença. Eu tenho aqui os patrícios, eu tenho o soldado com os escravos e eu tenho aqui o plebeu. Em 509 a.C., foi instaurada a República, ocorrendo aí graves lutas sociais, sendo um progresso de expansão que consolidou o modo de produção escravista. Na República. Foi na República, presta atenção, aluno, foi na República que se consolidou a produção escravista. Ou seja, aí que teve mais escravos, aí que passaram a ter mais escravos. Já no ano de 494 a.C., com a revolta do Monte Sagrado, a plebe passou a ter direito de eleger o tribuno da plebe, o qual tinha o poder de veto sobre as ações. Tá? A República ela foi formada para acabar com o domínio dos etruscos. Os últimos 3 reis de Roma foram etruscos. A República fortaleceu o Senado.
pois a política ficou centralizada nas mãos dos senadores. Faziam parte do Senado somente os patrícios, aqueles que possuíam direitos políticos, apenas eles. Os plebeus, excluídos da vida política, formavam a maior parte dos trabalhadores do exército romano. É isso mesmo que você ouviu, aluno. Os plebeus, que eram excluídos da vida política, eles acabam formando o exército romano. E por esse motivo, eles passaram a exigir participação política. Era do exército, por que não? Aí houve a divisão social romana. Eu tenho os patrícios, formava a aristocracia, eram os donos de terras e os únicos com direito à cidadania romana. Abaixo dos patrícios, eu tenho os plebeus. Camadas de populares, acreditava-se que eram os antigos moradores da região ali da Itália. Roma dominou a Itália, vencendo aí os cartagineses, através da chamada Guerra Púnica. E Roma passou a controlar o Mediterrâneo e o norte da África. Sabe por quê? Toda a navegação se dava pelo mar Mediterrâneo. E se você perceber, a Itália está aqui em cima, ó. A Itália está aqui em cima e ela acaba sendo bem aqui, ó, Veneza. Tudo isso aqui é o Mediterrâneo. Então, toda a produção passava pelo Mediterrâneo. Depois, Roma vai conquistar, vai dominar a Grécia, vai dominar o Egito e a Ásia Menor. Olha o tamanho da República Romana, que agora vai se tornar Império Romano. Incrível, né? O norte da África é aquela parte de cima, que tem o Egito. Viu? Agora sim, vamos para o Império. Então, nessa aula, deu para nós vermos aí a monarquia romana, a República Romana e agora o Império Romano. Um dos maiores, o primeiro império do mundo foi o Império Romano. O segundo império do mundo foi o Império Napoleônico, os franceses. E o terceiro império, adivinhe, Terceiro Reich, de Adolf Hitler. Incrível, né? Por isso que ele falava Terceiro Reich, Terceiro Império. Veja aí, o Império Romano e suas conquistas. Províncias dos senadores, senatoriais, províncias imperiais e Estado clientes. Estado dominados. Tá bom? Aí, ó. Província imperial, toda essa parte verde foi dominada. Quando eu falei da Itália, tá aqui, ó. Bem aqui, ó. Esse aqui é a Itália. Esse aqui é o mar Mediterrâneo, que vai ser controlado pelo Império Romano. Fechou? Incrível, né? Olha, toda aquela parte, o norte da África também aqui, ó. Parte da Ásia, a África está aqui embaixo, aqui, ó. Ah, olha aqui. Toda essa parte verde, aluno, deixa eu vou limpar para vocês, para a gente trabalhar melhor. Toda essa parte verde, aluno, que vocês estão vendo, é onde temos aí. Professor, o Império Romano também conquistou a Britânia? Sim. Império Britânico. Sim, conquistou, cara. Mas onde tem o Império Germânico aí, ó, mais germânico? Louco, né? Portugal, Espanha, França, o que vocês imaginarem? Bélgica.
foi um dia conquistado pelo Império Romano. Perceberam? O Império Romano, ele é considerado o maior na civilização da história ocidental. Isso aqui é fato, tá, senhores? No Ocidente durou em torno de 5 séculos. Começou em 27 a.C. e terminou em 476 depois de Cristo, com a invasão dos povos bárbaros ou germânicos. E eu vou trabalhar com vocês, eu creio que na próxima aula, como foi. Professor, não dá para entender. A minha professora lá do Fundamental 2, lá do 9º ano, ela não soube explicar como que Roma caiu. Como que Roma, um império tão grande, tão estruturado, foi vencido? Pois é, senhores. Lembra que os plebeus, que faziam parte do exército, lembra que os escravos, que eram os bárbaros também. Cara, vai ser um golpe de mestre. Na verdade, os bárbaros vão adentrar o território romano e irão se tornar soldados do exército romano. Ou seja, é a raposa cuidando do galinheiro. Foi o que aconteceu com o Império Romano. Certo? Bom, no sistema político do Império, o poder político estava concentrado na figura do imperador. O Império Romano começou com Otaviano Augusto e terminou com Constantino XI. O Senado servia para apoiar o poder político do imperador. O Império sucedeu à República Romana, que era uma cidade-estado e passou a ser governada por um imperador. Foi em seu início que o Império conquistou a maior parte do poder. Até 117 d.C., ao menos 6 milhões de quilômetros quadrados estavam sob o domínio do Império Romano. Sob o domínio do Império Romano estavam os habitantes. Roma, nessa fase, foi habitada por 1 milhão de habitantes. Louco, né? Característica do Império Romano: essencialmente comercial, escravizava os povos conquistados, o controle das províncias era feito por Roma, eles eram politeístas, depois passa a ser monoteísta, o governante tinha cargo vitalício, a extensão territorial era obtida por conquistas ou golpes militares. Louco, né? Também achei. E aí fica a dica para você pesquisar mais ainda sobre o Império Romano, porque tem muitas informações que eu acabei tirando. Quem sabe na próxima aula vocês também vão ter mais informações. Mas aí, como um complemento dessa aula, eu vou deixar aqui um material para vocês acessarem. Roma Antiga, toda a matéria. Se você clicar nesse link, com certeza vai continuar a viagem pelo Império Romano. Um detalhe, e para mim, eu acho que vocês já ouviram dizer que todos os caminhos levam a Roma. Ou seja, quem tem boca vai a Roma. Essa expressão de lá. Por quê? Porque todas as ruas, todos os caminhos, todas as estradas iam para Roma. Roma era um grande centro na antiguidade. Daqui a pouco eu volto para fazer a revisão de 5 minutos. Até já.